dentro de um tripé, né? O que é esse tripé? O primeiro e mais importante esteio, pilar desse tripé é a análise pessoal, ou seja, o que qualifica um bom analista é uma boa análise que ele tenha se submetido ou esteja se submetendo, não é? Isso é impreterível, não é? Não acredito num bom analista que não tenha sido bem analisado. Segundo, a possibilidade de periodicamente levar os casos dos quais ele esteja atendendo para um colega ou colegas mais experientes que possam trazer um olhar de supervisão, não é? Uma orientação, não é? Segundo tripé, segundo pilar do tripé. E o terceiro, isso aqui que a gente está fazendo, usando a terminologia bioniana, né, do Bion, a publicação, a ação pública daquilo que é realizado dentro do setting terapêutico na prática da clínica. Então, o psicanalista ele precisa estar constantemente se mantendo sobre este tripé: sua análise pessoal, supervisões periódicas e frequentando ambientes de estudo. Não é que a teoria não é importante, ela é importante, mas ela é apenas um dos pilares desse tripé. Sem esse tripé, sem a prática clínica, ou você está exposto a viver de sabores aí na sua prática clínica. E essa oportunidade aqui é um desses pilares, não é? Estamos aqui, antes de qualquer coisa, antes de querer trazer teoria para vocês, mas buscar trazer um pouquinho do que a gente vive dentro das nossas clínicas para que a gente possa tornar público isso. Faz sentido, gente? Belezinha? Então vamos lá. O tema que eu me propus a falar é sobre a depressão, não é? Um tema extremamente polêmico, um tema extremamente cogitado e fomentado nos nichos né? nos espaços psicanalíticos e de outras teorias também, fomentados dentro das redes sociais. Só que, assim, quando a gente fala de depressão, quando a gente vê alguém falando de depressão, algum texto, alguma coisa nesse sentido, pelo menos a impressão que eu tenho é de que as pessoas falam de um negócio extremamente específico, não é? Como se eles estivessem falando de gripe, por exemplo, de dengue, por exemplo, não é? Então, a depressão, não é tratada como se fosse um negócio muito bem definido, muito bem catalogado, não é? E que se tem ali um domínio enorme daquilo, não é? Uma propriedade enorme, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. E esse é o primeiro engodo. Essa é a primeira falha nisso tudo. Não dá para tratar a depressão como uma coisa definida, como uma coisa que o sujeito tem domínio, não é? Me desculpe. Eu atendo 8 pacientes por dia, às vezes mais, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às vezes de sábado também, há mais de 15 anos, todos os dias. E eu não tenho essa segurança de falar de depressão com tanta propriedade como a gente tem visto por aí. Talvez eu precise de mais 15 anos, 20 anos, não é? Ou não. O maior recurso que me auxilia em tratar de pacientes que possam apresentar características depressivas seja justamente a capacidade
de tolerar a minha ignorância sobre isso. E esse encontro aqui é mais uma tentativa disso, de cogitar sobre alguma coisa da qual eu tenho muito pouco conhecimento. Nós temos aí superficialidade sobre o tema, né? Mas, normalmente, quando você procura um profissional, você é diagnosticado muito rapidamente e essa pessoa vai começar a conversar com você como se ela tivesse domínio sobre isso. Antes de começar a falar sobre a depressão propriamente dita, eu gostaria de falar sobre um outro conceito que me parece ser um conceito fundamental para que a gente possa pensar posteriormente a depressão, que é o conceito de vínculo. O que difere, né? O Gepa tem uma corrente de pensadores que nos orienta em nossos estudos, que é assim, é claro que existem outros, mas essa corrente é talvez a mais marcante aí, né? Então, que seria Freud, claro, o pai da psicanálise, né? Quando eu falo do Freud, já começa a pensar um pouco antes de Schopenhauer, Kant, né? Mas Freud, depois de Freud, Melanie Klein, e depois de Melanie Klein, dois outros que são Bion e o Winnicott, né? Então, 4 pensadores principais dos quais a gente se utiliza. E o diferencial desses dois outros, Bion e o Winnicott, é justamente a mudança de vértice desses dois pensadores da psicanálise, não é? É justamente a introdução da ideia do vínculo dentro da psicanálise. Até então, até Melanie Klein, a gente tinha uma psicanálise extremamente focada no sujeito, no indivíduo. E em Bion e Winnicott a gente começa a falar da importância do vínculo. E se existe alguma coisa que pode ser feita para prevenir ou tentar elaborar e trazer alguma reparação para um estado patológico de depressão, está no vínculo. Tanto aquilo que previne, quanto aquilo que pode trazer a possibilidade de reparação desse estado ou nesse processo de desenvolvimento. Tudo bem? Então, cada conceito que a gente vai falar dentro da psicanálise bioniana, nós vamos falar essencialmente de função do vínculo, não é? Então, quando a gente vai falar de inveja, por exemplo, para Bio, inveja é uma função do vínculo. A inveja só vai acontecer enquanto vínculo. A gente não pode, dentro de Bio, a gente não vai estabelecer um sujeito invejoso, mas ele vai estabelecer um vínculo onde a inveja é função. Faz sentido? João tem inveja de Pedro, não é? A inveja de João gera uma inveja em Pedro. Faz sentido isso? João tem inveja do Pedro e deprecia o objeto de inveja que está no Pedro. A partir dessa depreciação, Pedro começa a se sentir menosprezado e passa a invejar o João, porque ele passa a ser superior ao Pedro. Faz sentido ou não? Quer um exemplo prático disso que eu estou falando? Eu adorei a camisa do Carlos, achei a camisa do Carlos bacana, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa camisa. A saber, inveja é admiração sem capacidade, não é? Eu admirei a camisa do Carlos, mas não tenho capacidade de ter uma igual. Faz sentido? Então eu vou chegar para o Carlos e falar assim: cara, que camisa ridícula essa sua, hein? Ficou horrível a sua camisa. Quando eu deprecio a camisa do Carlos, a minha inveja é apaziguada, não é?
Porque se a camisa do Carlos é ridícula, eu não tenho que invejar. Sim ou não? A partir de então, o Carlos começa a olhar para a camisa dele e falar assim: puxa vida, gastei dinheiro à toa, comprei uma camisa ridícula, porque a camisa bacana é a do Renato. Então, inveja é função do vínculo. A inveja que eu sinto do Carlos gerou uma inveja do Carlos para mim. Faz sentido para vocês? Dentro da psicanálise bioniana, então, a gente começa a falar de vínculo. Aquilo que acontece dentro do vínculo é responsabilidade e função do próprio vínculo. Está fazendo sentido, gente? Então vamos pular do Bion para o Winnicott. O Winnicott é um sujeito bacana pra caramba, porque assim, o Bion foi analisado por Melanie Klein por muito tempo, foi orientado por Melanie Klein por muito tempo. Isso trouxe para ele uma riqueza muito grande de experiências e possibilidades de expansão do pensamento psicanalítico. E o Winnicott, por sua vez, a formação dele é pediatria. Então ele viveu muito tempo atendendo aquilo que ele chamou de unidade mãe-bebê. Sabe isso? Ele não via a mãe e o bebê como duas pessoas separadas, ele via como uma unidade. Ou seja, o vínculo. Existia ali uma unidade que aos poucos ia se dissolvendo, não é? Uma unidade que um dia foi carne, não é? Pelo cordão umbilical, e que aos pouquinhos ia se dissolvendo, ia se mantendo através de uma outra ligação que não era física, mas era afetivo, emocional, e isso é chamado de vínculo. E ele diz assim, ele chama a atenção e aprendeu muito com aquela que ele chamou de mãe dedicada comum. Sabe, mãe dedicada comum é um bicho em extinção hoje. Dificilmente você vai achar uma, não é? Se você procurar direitinho, você vai acabar achando, mas é difícil. Nenhuma mulher quer ser comum. Nenhuma mulher quer se colocar na posição de mãe dedicada comum. Aliás, as mulheres hoje são criadas para serem doutoras, não para serem mães. Mas ser doutora é uma probabilidade mínima, ser mãe é uma probabilidade enorme. Mas ela não foi preparada para ser mãe, ela foi preparada para ser doutora. Tudo bem? Não está tudo bem, porque tudo isso que eu estou falando é justamente o que gera isso aí que a gente está chamando de depressão. A insuficiência, a insalubridade dos vínculos. É isso. Então o Winnicott vai falar assim: a mãe dedicada comum, ou suficientemente boa, ou mãe ambiente, é aquela mãe que antes de ser uma outra pessoa, é o ambiente do bebê. Sabe isso? Antes do bebê reconhecer a mãe como outra pessoa, essa mãe passou um bom tempo sendo o ambiente dele, cuidando do ambiente dele, sem que ele tenha que se preocupar com a existência de outro ser além dele. Sabe isso, gente? Isso vai trazer para ele a possibilidade de reconhecimento de si mesmo, reconhecer a si mesmo, aprender a conviver consigo mesmo. Sabe isso? Ele não tem que se preocupar com o outro, ele está conhecendo ele mesmo, e ele mesmo numa dimensão extremamente importante. Sabe que dimensão? O verdadeiro eu. Aquilo que ele chamou de self verdadeiro, o verdadeiro self. O eu sem defesa. Por quê? Porque é a mãe que está sendo a defesa dele, é a mãe que está cuidando do ambiente para que ele não precise se defender. Faz sentido? Sim ou não? Ou mais ou menos?
o que a gente chama de depressão? O que a gente tem chamado de depressão? É justamente a experiência que o sujeito tem de encontro com o verdadeiro eu, do qual ele nunca foi preparado para lidar. Sabe isso? Ele nunca encontrou com o verdadeiro eu dele. Aí um dia acontece alguma coisa na vida dele, uma experiência na vida dele, que ele tem que dar de cara com o eu verdadeiro. E aí sabe o que acontece? Ele se perde. Igual o Narciso se perdeu quando ele olhou no lago e viu a imagem dele. Ele não conseguiu sair de lá mais, ficou deitado ali na beirada do rio, olhando para a cara dele, apaixonado, sabe? E ali ele morreu. Morreu e virou uma planta assexuada, sabe? A planta Narciso, ela não se reproduz por polinização. É só arrancando um pedaço e plantando em outro lugar, sabe? Ela não é assexuada, ela é aquilo. Está fazendo sentido, gente? Então, depressão é isso. É quando o sujeito entra em contato com o verdadeiro eu e se perde nessa experiência. A vida emocional, ela se dá através de um ciclo, não é? Muitas vezes a gente ouve assim, né? A vida é um ciclo, né? Parece que eu estou vivendo de novo alguma coisa que eu vivi lá atrás. Já ouviu falar isso? Já sentiu isso alguma vez na vida? Né? Então, assim, na outra palestra que eu dei aqui, a gente tratou um pouco sobre isso, não é? Na realidade, esse ciclo, ele se forma como uma espiral progressiva. Voltas, não é? Em que cada volta, a circunferência vai se alargando, não é? E vai se espaçando o eixo dessa espiral, como se ela estivesse deitada. Ou seja, o sujeito vai passar por uma fase onde ele vai se encontrar na parte inferior dessa circunferência e outra parte superior. Faz sentido isso? Imagina uma espiral de caderno que cada volta a circunferência alarga. Então, cada vez que ele passa lá embaixo, é um processo de depressão. Cada vez que ele passa na parte baixa da espiral, da volta da espiral, isso se configura numa experiência depressiva. Ele vai dar de cara, ele vai entrar em contato com o eu verdadeiro, sem defesas, sem ilusões. Percebe? E se ele não estiver preparado para isso, ele se perde ali. Enquanto isso, na parte de cima é alegria, felicidade, não é? Conquistas, ilusões, fantasias, alucinações, não é? Parque de diversão, termas do Laranjal, não é? Sabe essas coisas gostosas, deliciosas, não é? Parece que não tem compromisso com nada, que não tem qualquer tipo de... Sabe isso? Ter, saber, sabe isso? Lá embaixo não. Lá embaixo é estar sendo. Não é nem ser. Ser é lá em cima. Eu sou psicólogo. Não é isso. É estar sendo. É aquilo que você está sendo no seu verdadeiro eu. E se o sujeito não estiver preparado para isso, ele se perde lá embaixo. E é isso que a gente tem chamado de depressão. Alguns se perdem e conseguem subir, outros não, outros ficam lá perdidos. Então, assim, o Freud, em 1917, ele escreve um texto chamado Luto e Melancolia. Falta um pouquinho de tempo para falar, eu vou tentar resumir o máximo, tentar resumir em 5 minutos o Luto e Melancolia do Freud. Então, é assim, ele divide esse texto em duas situações. A situação de luto pode levar o sujeito a desenvolver
a conseguir passar pelo processo do luto ou cair num estado de melancolia. Passar pelo processo do luto é muito simples. Eu perdi uma coisa que eu gostava tanto, eu perdi alguma coisa que eu amava muito, eu perdi alguém que eu amava muito, mas eu tive um bom relacionamento com essa pessoa, eu tive um bom vínculo com essa pessoa, eu tive um vínculo de respeito, eu tive um vínculo de reconhecimento, eu tive um vínculo de sinceridade, de franqueza, de afeto, de amor sincero, essencialmente, de acolhimento com esse objeto, e eu perdi esse objeto. O objeto foi perdido, mas a minha consciência está limpa e eu continuo vivendo. Eu vivi um processo de depressão na perda desse objeto, mas eu consegui superar, porque o meu relacionamento com esse objeto, com essa pessoa, com essa coisa, sei lá o que, era saudável e continua sendo depois de perdido. Faz sentido? Mas paralelamente existe um outro tipo de desfecho quando eu perco o objeto, que ele chamou de melancolia. Quando ocorre melancolia? Quando o sujeito teve um vínculo tóxico, um vínculo horrível com esse objeto, quando ele teve um vínculo com esse objeto que ele chamou de relação narcisista, onde não pôde haver a diferenciação desse objeto e de mim. Sabe isso? Que para eu viver, esse objeto tinha que morrer. Ou para esse objeto continuar vivendo, eu teria que morrer. Aí, quando eu perco este objeto, eu caio em melancolia. E aí, esta melancolia é uma depressão patológica. Se a gente está falando de uma configuração contemporânea, onde não existe um mínimo de qualidade de vínculo, e onde as crianças são colocadas na creche com alguns meses de idade, então nós chegamos à conclusão que nós estamos numa sociedade melancólica. Todo mundo está melancólico. E cada um tenta se pendurar no galho que ele acha, né? Esse dia um paciente falou para mim assim, ó, para quem está perdido no meio do mar, jacaré é tábua. Né? Então é isso, o cara abraça o jacaré, meu amigo.